Oi, gente, tudo bem? Bom, como algumas pessoas já sabem, meu nome é Cauã. Eu resolvi fazer esse vídeo por conta dessa notícia que saiu aí sobre a proibição das testemunhas de Jeová na Rússia. Como muitas pessoas já sabem, eu fui 19 anos da minha vida testemunha de Jeová. Vivi lá dentro a boa parte da minha vida, a maior parte, né? Hoje eu tenho 26, então a maior parte da minha vida eu vivi lá dentro. E tenho escrito algumas coisas no Face já tenho falado sobre esse assunto, mas com essa notícia, né, um pouco chocante para mim, inclusive, eu resolvi começar a fazer vídeos sobre o assunto para esclarecer um pouco as pessoas, né, sobre o que acontece. Eu vou começar falando um pouco das acusações, das alegações do governo russo, porque a galera tá olhando manchete, não tá abrindo, e se abrir para ler, não vai entender o que são aquelas acusações que eles estão fazendo, baseadas em quê? Porque que você conhece são pessoas que vão bater na sua porta no domingo de manhã. Pronto, é o que todo mundo fala, e que não aceitam transfusões de sangue. E o resto? E por que será que chegou num extremo da Rússia proibir uma religião? Tudo bem que é um pouco contraditório a Rússia proibir alguma coisa, né? A Rússia proibir atitudes extremistas, porque os caras são extremistas, a gente sabe. Mas esquecendo esse fato de que eles estão sendo um pouco hipócritas, o porquê que chegou a esse ponto, tá? Então vou falar um pouquinho disso. Então tá, vamos falar sobre as alegações e as acusações que a Rússia está fazendo. A página do Facebook da BBC Brasil falou sobre isso, fez uma matéria sobre isso. Eu vou ler o que está escrito na própria matéria deles. Que o procurador de justiça Svetlana Borisova, que é um dos autores da ação, ele disse às agências de notícias Interfazas que as testemunhas de Jeová representam uma ameaça aos direitos dos cidadãos, à ordem pública e à segurança pública. Borisova também afirmou que a oposição dos adeptos dessa religião a se submeterem às transfusões de sangue viola as leis russas de saúde. O procurador de justiça afirmou, por sua vez, que as atividades das testemunhas de Jeová violavam a lei russa de combate ao extremismo e que seus panfletos incitavam o ódio contra outros grupos. Nos últimos anos, porém, o governo foi endurecendo suas atitudes em relação ao movimento. Em 2004, um grupo foi banido após acusações que envolviam recrutar crianças e proibir fiéis de aceitar assistência médica. Tá, uma das alegações aqui, eles falam sobre panfletos que incitavam o ódio contra outros grupos. Não é tão explícito assim, mas eu vou explicar um pouquinho do que acaba acontecendo e de publicações que eles transmitem, eles divulgam publicamente, que falam, por exemplo, sobre religiões falsas. A publicação deles, chamada Boas Notícias de Deus para Você, fala sobre a religião falsa em um dos seus artigos. Nos tópicos que tem nessa matéria são os seguintes: será que existe só uma religião verdadeira? Ele está escrito lá que eles escreveram que sim. Será que todas as religiões cristãs ensinam a verdade? Eles escreveram que não. Como você pode saber qual é a religião verdadeira? Aí eles citaram mais tópicos nessa mesma publicação que é divulgada, que é distribuída, explicando e colocando em tópicos o que seria uma religião verdadeira. Então tem que ser uma religião que acredita na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, que usam e ensinam o nome de Deus, Jeová, que pregam sobre o reino de Deus, não fazem parte do mundo controlado por Satanás e amam muito umas às outras. E depois eles colocam assim: conseguiu descobrir qual é a religião verdadeira? E seguem eles mesmos respondendo: que religião segue a Bíblia e usa o nome de Deus? Testemunha de Jeová, que é a única. Que religião prega que o reino é a única solução para os problemas? Testemunha de Jeová. Por quê? Porque eles não votam, eles não prestam serviço militar, eles não fazem nada desse tipo, porque eles não acreditam que nada que seja feito aqui na Terra, por gente, ser humano, vai resolver. Governo do mundo nenhum vai resolver o problema. Só o governo de Deus, que vai chegar e matar todo mundo que não for testemunha de Jeová. E quem são as pessoas que amam umas às outras e não participam em guerras? Você sabe? Então eles divulgam publicamente que todas as outras religiões que não são as testemunhas de Jeová são religiões falsas. Em uma das publicações deles, eles falam que a religião falsa é uma prostituta. Então ele chama o teu catolicismo de prostituta, o teu espiritismo, umbandismo, qualquer outra religião que não seja, é uma religião falsa e vai ser destruída.
Então, isso é o que eles pregam. Então, eles estão pregando a tolerância. Será que eles pregam a tolerância como eles querem que as pessoas sejam tolerantes também? Essa é a primeira coisa. Então, uma outra coisa que foi a alegação do governo é que a religião vai de encontro com a lei russa de combate ao extremismo. Será que o extremismo é só jogar bomba um no outro? E a manipulação diária que as pessoas têm para, por exemplo, como eu já falei no meu caso, ter uma avó com Alzheimer e não poder falar com ela porque ela mesma não quer, porque ela segue aquilo. Porque ela acredita que ela vai ser destruída numa guerra horrorosa que o Deus, que é amor, vai trazer aqui na Terra. Que assim, as descrições que eles falam desse Armagedon, desse dia, que vai ser a grande guerra de Deus, são terríveis. É partes do corpo apodrecendo, corpo pra todo lado, terremoto, vulcão explodindo, bola de fogo vindo do céu. Essa é a descrição que eles fazem desse dia. Então é aterrorizante mesmo. Eles chamam do grande dia aterrorizante de Jeová. Então as pessoas, elas deixam de falar com parentes que não professam mais a religião. Elas não têm muito contato com parentes que não sejam testemunhas de Jeová, porque eles são mundanos. Eles podem fazer eles caírem, eles não estão seguindo as leis de Deus, então eles não têm que ter muito contato. Eles falam que eles são a parte do mundo. Existem, por exemplo, a transfusão de sangue, você vai deixar teu filho morrer porque precisa de sangue? Existem os tratamentos sem sangue, eles são pioneiros, sim, nos tratamentos médicos sem sangue, mas existem casos que não tem o que fazer, e aí eles entram até na justiça para deixar um filho morrer em prol de Deus, em prol não de um céu, mas de um paraíso que vai ter aqui na terra. Então as pessoas vivem 24 horas, não comemoram um aniversário, não comemoram um Natal, elas vivem aquele mundinho, aquela sociedade fechada, esperando uma guerra, e elas vão ser as únicas salvas daquela guerra, dessa coisa horrível que elas imaginam. Pesadelos que eu tive durante anos com isso. Demorei muito tempo para eu conseguir dormir em paz e não ficar mais pensando o que ia acontecer comigo no dia que chegasse o Armagedon. Então, isso é extremismo ou não? Então, tá valendo que eles falaram que está de encontro com uma lei contra o extremismo? Extremismo é isso. Às vezes não é jogar uma bomba, mas é injetar uma coisinha diariamente na sua cabeça para que você siga as regras. Então já é o segundo tópico explicando da onde vêm essas acusações. Uma outra coisa que os russos condenaram foi o recrutamento de crianças. Isso existe? Sim. Crianças que nascem numa casa de testemunhas de Jeová não têm opção. Elas vão ser ensinadas sobre aquilo desde criança, desde bebezinha elas vão no serviço de campo, elas vão no salão do reino. Crianças de 6, 7, 8 anos já fazem partes no salão. Antigamente os meninos, eu lembro de um amiguinho do salão de 7, 8 anos, fez um discurso, sabe? Subiu no banquinho, a criança estava pregando. Então assim, ela não tem opção de escolher o que ela quer, ela não tem como ver outras coisas. E uma outra coisa é que mesmo as crianças que não cresceram lá dentro, se uma irmã tiver no serviço de campo e uma criança de 10 anos, de 8 anos demonstrar interesse, ele vai começar a pregar para essa criança, se os pais deixarem, claro. Ele vai fazer estudo com ele, essa criança pode começar a ir no salão mesmo sem os pais. E aí vai entrar um caso muito sério, que eu acabei me aprofundando recentemente, eu queria ter sabido disso antes, que é a questão das testemunhas de Jeová e a pedofilia. O acobertamento de casos de abuso sexual. Eu acabei sabendo sobre esse assunto numa manchete que eu vi sobre o caso da Candace Conte, na Califórnia. Qual foi o caso? Qual foi a situação? Um cara chamado Jonathan Kendrick, ancião do Salão do Reino da Califórnia, já tinha molestado a enteada. Os outros anciãos do salão, que eu já expliquei, dá uma olhadinha nos meus posts depois do Facebook, eu já expliquei com toda a hierarquia, o ancião é o topo, é o cara fodão. Esse cara e os outros anciãos já sabiam desse assunto, não contaram à congregação, mantiveram aquilo confidencial, até porque eles recebem instruções em cartas de que se acontecer algum tipo de abuso ou ficar sabendo que algum membro da congregação fez algo do gênero, a atitude deles na hora é telefonar para a sede.
telefonar para a sede para saber o que a sede vai mandar fazer. E não, eles não entregam para a polícia. Então esse cara já tinha tido um caso de abuso sexual da enteada, ele ainda era ancião do Salão do Reino, um abusador, molestador. E essa menina, Candice Conte, era criança quando ela se mudou para esse Salão do Reino e ela ia muito no serviço de campo. Uma criança, a vida dela era ir no serviço de campo, pregar. Esse cara ia junto e levava para casa dele. E molestava a menina na casa dele, enquanto supostamente ele estava pregando a Bíblia para as pessoas. Isso se passou durante 2 anos. A menina sofreu calada porque ela não tinha medo de contar. E não tinha ninguém de fora do salão que ela pudesse abrir. Porque as testemunhas de Jeová são fechadas. Eles não têm amizade com ninguém de fora. Eles só vivem aquele mundinho, então ela não quis contar. Passaram-se muitos anos, né? E ela descobriu que esse cara fez a 3ª vítima. Ele fez a 3ª vítima dentro do salão. E quando ela soube disso, ela resolveu entregar. Quando ela resolveu entregar o caso, começaram a vir mais. Existiu, inclusive, uma corte na Austrália, muito grave. Uma audiência muito grave contra a Watchtower, que é a torre de vigia, que é o nome, que é a sede lá no Brooklyn, que são os caras que mandam em tudo. Porque eles encobrem, eles não falam. Se tiver um abusador dentro da congregação, ele estiver arrependido, de coração, ele chorar ali, um ancião, ele não vai sair da congregação. E eles têm, inclusive, diretrizes de como lidar se uma criança foi abusada e o abusador vai continuar como membro da congregação. Quais atitudes tomar, quais precauções tomar dentro do salão. A sociedade das Testemunhas de Jeová, no caso da Candice Conte, sabe o que eles falaram? Que eles não tiveram culpa porque os abusos não aconteceram dentro do salão. E que não tinha testemunha. Por que a menina não podia levar o cara lá pra contar o que tinha acontecido? Porque eles seguem tudo à base da Bíblia, e segundo a Bíblia, só uma pessoa contra a outra não vai resolver o problema. Essa menina que foi abusada precisa de mais 2 testemunhas. Quem que tem testemunha de um abuso? Então, assim, é incoerente e falar que eles amam as pessoas. É assim que se demonstra amor? Escondendo? Eu vou colocar vários links de documentários, de televisões da Califórnia, de Portugal, falando sobre esses casos. Como que eles reagem. Num dos que eu vou colocar, a repórter foi até a casa do abusador. E ele negava, e ele até hoje é um ancião do Salão do Reino. Que valores são esses? Quando esses casos de abuso sexual começaram a se tornar públicos, né, e começou a dar muita notícia sobre o assunto, alguns repórteres, alguns jornais foram atrás de entrevistas com os membros do corpo governante que estão à frente de todas as testemunhas de Jeová, e nenhum deles quis dar entrevista. Nenhum deles negou as acusações, mas se recusaram a dar qualquer tipo de entrevista. Eles mandam cartas com vários textos bíblicos, todas meio codificadas, e saem pela tangente sobre o assunto. Aí o que um desses jornais fez, que é desse documentário português que eu recomendo a todo mundo assistir. Eles foram até um congresso, né, que é uma reunião muito grande, que tem mais de 5 mil pessoas, às vezes 10 mil pessoas. E esse cara, um dos membros do corpo governante, chamado Theodore Jerix, esse cara estava fazendo discurso. O que eles fizeram? A hora que o cara estava descendo do discurso, a repórter chegou para fazer essa pergunta, para ver o que ele iria responder. Eu vou colocar o trecho para vocês assistirem de qual foi a reação dele. Ele nega. A reação dele diz tudo. Essa base de dados que ela vai falar no vídeo é uma base de dados com mais de 20 mil nomes de pedófilos dentro da religião. Que eles têm esse controle, só que ninguém tem acesso a essa lista. Nesse mesmo documentário da TV portuguesa, mostra o ancião que saiu de lá indignado com a situação, porque ficou sabendo que eles tinham essa base de dados de mais de 20 mil nomes de pedófilos confessos e não fizeram nada sobre isso. Então dá uma olhadinha no que o cara falou sobre isso. Mas agora era a nossa oportunidade. Tell him of the database. How do you justify keeping a list of people, men in some cases, who have confessed to paedophilia, but you have not reported them to the authority? What justification is there for you to keep that list? You have a privacy law. You have a directive from the European Union
You observe that, don't you? So when allegations of abuse are made, it's all right to keep them private? I think you were answered. That question was answered to your, should be to your satisfaction. Can you answer it now? I'm not going to repeat. I'll just tell you exactly that you can go and you see it in writing. It's all. You know, the Bible says, "Do not go beyond the things that are written." We don't go beyond the things that are written. E é só. Let's move this way, please. Não há dúvidas nem questões, apenas a profunda convicção de que Jeová resolverá tudo. Uma convicção cujo preço poderá continuar a ser pago por gente mais jovem e vulnerável. Bom, a repórter fala sobre a criança voltar para os braços do agressor. Porque é isso que acontece. Foi isso que aconteceu em vários casos. Se a criança denunciou, o cara mesmo se entregou, e ele, né, tiver muito arrependido e tudo mais, e ele abusou da filha, por exemplo, eles não vão chamar a polícia na hora. Para que o cara não volte mais, para que a criança não volte mais para os braços do agressor. Eles vão deixar embora. Viu? Se você está arrependido, faça muita oração para Jeová, peça para ele te dar autodomínio e vá embora. Vá lá. Volta para casa com a tua filha que você acabou de abusar. É essa atitude que eles tomam. Mas o maior problema de tudo isso é que a culpa disso não são dos coitados que seguem ali, que vão no salão. Eles são enganados. Porque eles nem ficam sabendo sobre isso. Não existe, por exemplo, no Brasil, um jornal, uma manchete que exponha isso. Alguém tem que falar sobre isso e começar a entrevistar as pessoas, ir atrás e fazer as pessoas que já foram abusadas aqui começarem a falar. Porque as pessoas têm que saber desse absurdo que acontece. Da mesma forma que a Igreja Católica teve que ser exposta, e até hoje acontece lá dentro, e eles estão caçando cada vez mais, porque isso é inadmissível. Inadmissível você não entregar um pedófilo para a polícia para não manchar a reputação de uma religião. A reputação dessa religião é hipócrita, porque é baseada em mentiras. Mentiras que as pessoas não sabem. Se você chegar para qualquer testemunha de Jeová de dentro de uma congregação, ela não vai nem saber quem é nesse conte. Porque eles jamais vão colocar no boletim deles, no site deles, ou então no canal ao vivo que eles têm 24 horas, eles têm um canal de streaming ao vivo. Eles não vão falar sobre isso. Então, as pessoas têm que ter conhecimento. Meu intuito em começar a fazer, em fazer o canal e começar a fazer os vídeos, é dar conhecimento. E eu quero que você que estiver assistindo, que tire suas conclusões. Acesse os links que vão estar aí, que mostram as coisas na íntegra, os vídeos, as pessoas falando, a Candice Conte chorando, dizendo inclusive que não queria contar detalhes, que ela não queria voltar a ter pesadelos. As testemunhas de Jeová que vivem dentro das congregações têm que assistir isso, eles têm que saber. Só que se eles souberem e ainda assim eles continuarem nessa fé cega, aí eles respondem pelo que eles estão fazendo. Mas a minha função e a função de todo mundo que já passou por isso, eu falo com você que já foi desassociado, que sofreu com isso, tem que falar. Essas coisas que a gente só tem coragem de começar a ver depois que a gente sai e fica um tempo fora da religião. Porque até então eles colocam uma coisa na sua cabeça que se chama um apóstata. Um apóstata é uma pessoa que sai da religião e começa a pesquisar essas coisas. E começa a descobrir e fala contra o corpo governante. Eu estou falando contra o Theodore Zerks, que se pronunciou no vídeo dizendo que é a lei deles e não vou repetir, acabou. Eu estou falando contra o cara sim. E sabe do que eles me chamam de apóstata? E eu sou o pior veneno na face da terra por causa disso. Porque eu quero mostrar um artigo de jornal para eles, eles não querem ver. Eles se recusam a ver e falam, você é apóstata, saia daqui. Tem muita gente que vai saber do que eu tô falando. Como se a gente fosse uma pessoa do mal. Só que eles não querem enxergar por causa da doutrina que eles são obrigados a viver dia a dia. Então, o meu intuito aqui é divulgar tudo isso e mostrar a verdade sobre a verdade. Bom, então esse foi o assunto basiquinho aí que eu abordei hoje com vocês. Espero que esclareça. A minha intenção aqui não é nem que alguém goste, mas que esclareça. E deixem sugestões aí do que vocês quiserem saber, se vocês tiverem perguntas ou temas para eu falar sobre vídeo. Eu vou fazer uma pesquisa muito bacana para vocês e vou falar o que vocês quiserem saber, e tudo que eu falo, eu vou colocar inclusive os links das publicações deles que vão confirmar, tá? Eu não vou falar nada da minha boca não, eu vou usar o que eles escrevem,
tá bom? Então, curte aí meu canal, meu vídeo e compartilha, por favor, compartilha, tá bom? Um abração pra todo mundo.